Bom dia, irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Pode se assentar. Você já cumprimentou aí duas pessoas perto de você? Cumprimenta duas pessoas perto de você. Fala, meu irmão, que bom que você está aqui hoje. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quantos foram muito abençoados no dia de ontem? Digam amém bem forte. Aleluias. Tome o seu lugar. Que bom que você, depois de um dia intenso, acordou cedo para estar aqui hoje. E vai ser um dia intenso também na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Creio que o Senhor tem grandes coisas para falar ao seu coração, para falar a nós como vinha, como igreja. E vai ser um dia que você vai sair daqui cheio do poder de Deus, da graça do Senhor, da palavra do Senhor. Amém? E é uma alegria estar aqui ministrando para os irmãos nessa conferência, nossa conferência da vinha no estado do Paraná. E eu creio que o Senhor tem um novo tempo e um novo ciclo para nós, amém? E o tema da palavra, não sei se o pessoal já colocou, ele já pode colocar? Coloque o tema, eu passei para eles aqui de última hora, é o tempo de um novo mover, amém? Tempo de um novo mover. Fala assim, eu creio que Deus tem um novo tempo para nós. Você crê nisso? Amém, meus irmãos? Então, hoje, ouvimos palavras abençoadas ontem, do pastor Céu, do pastor Renato. O pastor Douglas me perguntou se eu ia pregar a graça hoje. Eu vou pregar a graça, mas uma graça para você frutificar. Vai ser uma palavra para trazer para nós nessa manhã uma atitude, um posicionamento. Amém? Porque a graça de fato é a mensagem que nós ouvimos. Mas o apóstolo Paulo diz que ele ouviu a mensagem da graça e essa graça não se tornou vã. Sabe, a graça exige um posicionamento, uma atitude, exige de nós realmente entendermos aquilo que o pastor falou aqui ontem, de você manifestar, de você pregar, de você reconciliar o pecador a Cristo Jesus. Sabe, eu creio que que Deus tem para nós como igreja, como vinha, um tempo de conquista, um tempo de avanço, de crescimento, através dessa mensagem que é o Evangelho da Graça, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém, meus irmãos? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos esse dia, essa manhã que está iniciando. Abençoamos, ó Deus, essa palavra e todas as palavras que serão ministradas nesse dia. Pai, que sejam um tempo, ó Deus, de renovo, um tempo de despertamento. Deus, um tempo, ó Deus, de recebermos uma palavra de fé, uma palavra de inspiração, de motivação, para avançarmos nas conquistas que o Senhor tem para nós. Pai, que nessa manhã o coração dos meus irmãos estejam abertos para ouvir e receber a palavra do Senhor, e que essa palavra possa gerar vida no coração de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus, amém. Eu quero ler com você Josué capítulo 1, verso 9. Eu senti de compartilhar essa palavra, porque ontem mesmo o pastor falou aqui várias vezes, o pastor Céu, de um novo ciclo, um novo tempo. E de fato eu creio que essa conferência vai marcar um novo tempo para nós, como vinha aqui no estado do Paraná. E aqui em Josué capítulo 1, vamos ler do 1 ao 8, do 1 ao 9. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado como prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda,
para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Verso 9: não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Posso ouvir o amém dos irmãos? Sabe, antes de mais nada, né, entendendo aqui esse princípio de falar propriamente dessa travessia do Jordão, desse tempo de transição aqui de Moisés para Josué, né, que essa é uma história de restituição, né, que eles cruzaram o Jordão para entrar em Canaã, né? Nós sabemos que Canaã, na Bíblia fala de um lugar de promessa, de um lugar de desfrute, de uma vida abundante, de uma vida abençoada, né? E aqui fala que eles iriam herdar aquela terra que o Senhor prometeu aos pais, né? Abraão, Isaac, Jacó, eles viveram em Canaã, eles viveram naquela terra. Então aqui o Senhor estava restituindo aquele povo, né, que cruzaram o Mar Vermelho, que fala do batismo, né, que saíram do Egito, né, que saíram do mundo, entraram no deserto. E aqui fala de um outro momento importante na vida deles, que foi a travessia do Jordão, que fala de um marco, de um novo tempo, de um tempo de transição. E aqui nós vemos algumas atitudes, alguns princípios, né, para vivermos esse mover de Deus, né, esse mover de Deus que Deus tem para cada uma das igrejas, para cada um dos irmãos, né? Nós cremos muito, né, que a cada ano Deus vai construindo algo no nosso meio. Nós valorizamos muito a questão dos ciclos, né, de aprender. Salmo 90 diz: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Irmão, Deus é um Deus de propósito, sabe? Você não pode tocar na sua vida, levando a sua vida de qualquer forma, não. Há um propósito para todas as coisas. E às vezes ouvimos palavras tão abençoadas, né, em conferências, né, palavras, né, que você é muito abençoado, você é tocado, sabe? Mas a palavra de Deus, ela precisa gerar em nós um posicionamento, uma atitude. Eu penso que momentos de conferência como esse é tempo do Senhor alinhar a nossa unidade, alinhar o nosso coração, o nosso propósito, né, alinhar a nossa visão. Um tempo de o Senhor trazer em nós um posicionamento, amém? Você não veio simplesmente para participar aqui 2 dias de conferência, né, receber muito de Deus, ser cheio do Senhor e sair daqui, voltar para a sua igreja, para a sua cidade e continuar, às vezes, uma vida cristã passiva, né, não ser alguém que está ali cooperando na edificação da sua igreja, da sua célula, né, alguém que não está ali envolvido no dia a dia do projeto que Deus tem para a sua igreja, né, que temos várias igrejas aqui representadas. Então, se você está aqui, Deus trouxe você aqui para falar o seu coração, para despertar algo novo no seu coração. Sabe, talvez você está desanimado, talvez você passou por momentos de dificuldade, de lutas, né, está aí na igreja há muitos anos, mas passa por crise e às vezes você está parado. Aquele irmão abençoado, mas que está parado. Deus quer ativar você aqui nessa conferência em nome de Jesus, amém? Fala para o irmão do lado: Deus quer ativar você aqui nessa conferência em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, essa passagem aqui do Jordão fala de um tempo de restituição. Sabe, eu creio que essa conferência é um tempo de restituição para nós. Sabe, um tempo de restituição, de fé, de sonhos, de conquistas, de avançar muito mais no estado do Paraná, mais do que nós já avançamos. Sabe, é um novo tempo do Senhor. Posso ouvir um amém mais forte dos irmãos? Sabe, é tempo de novas conquistas. E aqui nós vemos alguns princípios na palavra de Deus, nesse texto aqui de Josué capítulo 1. E eu quero falar aqui 6 princípios que o Senhor instruiu Josué para aquele novo tempo, para aquele novo ciclo. E aqui fala que o próprio Senhor, né, no versículo 1, olha: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué. Este falou a Josué. Quem falou com Josué aqui? Foi um profeta? Foi um pregador? Não, foi o próprio Deus. Foi o próprio Senhor que falou para Josué. E a primeira coisa,
Né? Primeira coisa, eu já preguei essa palavra aqui muitas vezes em outros lugares, né? E é uma palavra que o Senhor sempre fala muito comigo. E aqui, a primeira coisa que o Senhor falou para Moisés, para Josué: Moisés, meu servo, é morto. Esse é o primeiro ponto da palavra. Para você viver um novo mover na sua vida, você precisa enterrar o seu passado. O que está escrito ali? Projeta para nós o versículo 1, o final do versículo 1. Não, o versículo 2. Versículo 2, projeta para nós. Moisés, meu servo, é morto. Né? E falando aqui de tipologia bíblica, Moisés representa o quê? A lei. E Josué significa Deus é salvação. Josué aqui representa a graça. Então, primeira coisa, irmão, enterra a lei na sua vida. Enterra viver pelo merecimento. Enterra viver, né, baseado na força do seu braço. Enterra viver, né, baseado naquilo que você pode, naquilo que é a sua capacidade. Enterra. Enterra uma vida de legalismo. E viva agora uma vida pela graça, na obra consumada da cruz. Né? Aqui em Josué fala de um tempo de conquista. Seja forte, corajoso, avance. Aproprie daquilo que o Senhor te deu, mas tudo isso é pela graça de Deus. Sabe, se tem uma coisa que impede você de avançar, é viver uma vida na lei. Né? Porque quando fala lá os Gálatas de decair da graça, não é viver no pecado, é deixar de confiar na nova aliança, na obra da cruz, e viver pela sua justiça própria, pelo seu esforço, pela força do seu braço. Então a primeira coisa que o Senhor fala para Josué: Moisés, meu servo, é morto. Gente, será que Josué não sabia que Moisés tinha morrido? Por que o Senhor precisou lembrar, né, pastor Alex? Por quê? Porque Deus estava dizendo para ele o seguinte: olha, foi com Moisés até ontem, a partir de agora é um novo tempo. Então o Senhor estava dizendo para ele o seguinte: olha, Moisés morreu. Morreu. Enterra o seu passado e avance. Sabe, muitos irmãos, muitos líderes, muitos pastores às vezes não avançam porque estão presos ao passado. Meu irmão, enterra o passado. Esse não é tempo de viver de saudosismo. Porque antigamente, né? Porque tantos anos atrás, sabe, às vezes você era de outra igreja, de outro ministério, porque o meu pastor, não, meu filho, enterrou tudo. Você está vivendo um novo tempo. Se você está aqui na videira, é um novo tempo, né? É uma nova estação, um novo ciclo. Enterra o seu passado. Amém, meus irmãos? Enterra o seu passado. Então Moisés, meu servo, é morto. Será que você tem Moisés para enterrar na sua vida, no seu coração hoje? Sabe, será que você tem Moisés para deixar no seu passado, né, e viver algo novo que Deus tem para a sua vida? Porque, meu irmão, o que nós precisamos seguir é o mover de Deus. Deus tem um mover para nós, sabe? Mas você não vai viver nesse mover se você está preso ao seu passado. Isaías 43:18: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Aí ele faz uma pergunta: porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. É poderoso esse versículo, porque o profeta aqui está dizendo: olha, eis que eu faço coisa nova. Eis que eu estou fazendo coisas novas. E ele diz o seguinte: não lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas, porque eu faço algo novo. E aqui ele pergunta: porventura vocês não estão percebendo? Porque tem pessoas que elas estão presas ao passado e não conseguem perceber aquilo novo que Deus está fazendo. Não conseguem discernir um novo tempo, uma nova estação, um novo ciclo. E fica preso. E aqui ele está dizendo: olha, não lembrei das coisas antigas. As coisas antigas você tem que lembrar apenas por gratidão. Sabe, aquilo que foi bom e até aquilo que foi ruim. E você tem que ter gratidão, porque em tudo dá graças. Mas hoje é um dia de você virar uma página na sua vida. De enterrar o seu passado. As suas frustrações, as suas derrotas, as suas mágoas. Sabe, de parar de ser aquela pessoa que fica lambendo ferida e fica olhando para o passado, que fica só falando do passado. Não, Deus tem um tempo de conquista para nós. Sabe, conquista é olhar para frente.
Filipenses 3, 13 e 14. Mas uma coisa eu faço, o apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo das coisas que para trás ficaram, nós avançamos para aquelas que estão adiante de nós. Eu creio que Deus tem muitas coisas boas adiante para nós. Eu creio que Deus tem grandes coisas para a sua vida no individual. Deus tem grandes coisas, se você é líder, para a sua célula. Se você é pastor, Deus tem grandes coisas para a sua igreja. Por quê? Porque nós estamos aqui para avançar para aquelas que estão adiante de nós. Amém, meus irmãos? E por isso que eu creio que essa conferência é um momento importante para nós. Porque é a primeira conferência do Estado, né, depois de um tempo de crise que nós vivemos. E é um tempo do Senhor restituir a nossa unidade. Um tempo do Senhor restituir o nosso encargo. De querer ver a obra do Senhor avançando. Multiplicando. Posso ouvir o amém dos irmãos? Então, para isso, você precisa se posicionar no tempo da crise. Né? Talvez você está parado aí há 2 anos atrás. Né? E olhando para o passado. Não, meu irmão, Moisés morreu. Nós vivemos um novo tempo. Posso ouvir um amém dos irmãos? Sabe, então é tempo de você posicionar. É tempo de você, sabe, para ficar olhando para trás. Né, nós fizemos tantas conferências no passado, ficou no passado. Agora estamos num novo tempo e Deus vai restituir tudo aquilo. Nós vai restituir igrejas que saíram, que nós perdemos, vai restituir líderes, pastores. Deus vai restituir todas as coisas, amém? Mas para isso nós precisamos o quê? Posicionar, que é o segundo tópico, que é posicionar no tempo da crise. Posicionar. Então Moisés, meu servo, é morto. E o Senhor falou que dispõe-te agora e passa esse Jordão. Ou seja, tem uma atitude, tem um posicionamento. Cruza o Jordão, passa para o outro lado. Passa para o outro lado, porque do outro lado tem Canaã. É uma terra prometida, é uma terra a ser conquistada. Uma terra de desfrute, uma terra de bênção. Que tem gigantes também. Estava ouvindo a palavra do pastor na semana passada, né, os inimigos do terceiro dia, que fala ali do povo quando chegou em Canaã. Inclusive ele vai terminar a palavra amanhã, né, não deu tempo. Quando chegou em Canaã tinham inimigos, mas eles estavam na terra, na conquista, na posse, apropriaram daquilo. Irmão, Deus tem grandes conquistas para nós, como vinha no estado do Paraná. Amém? Vai ter gigantes, vai ter lutas, vai ter resistências. Mas nós vamos apropriar daquilo que o Senhor tem para nós. Sabe, com atitude, com posicionamento. E o Senhor diz aqui então: dispõe-te agora e passa esse Jordão. Mas não vai sozinho não. Tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Passa o Jordão, você e o seu povo. Você é líder, cruza o Jordão, você e toda a sua célula. Chega lá essa semana, irmão, se tem alguma coisa do passado aqui, vamos concluir. Vamos avançar, porque Deus tem um novo tempo. Nós vamos cruzar o Jordão. Tem Canaã do outro lado. Tem uma terra de desfrute. Tem uma terra de bênção. Tem uma terra que mana leite e mel. Tem uma terra a ser conquistada, a ser estabelecida. Porque Deus tem algo novo para realizar nas nossas vidas. Amém? Fala comigo. Deus tem algo novo para realizar em nossas vidas. Sabe, muitas pessoas param quando vem as dificuldades. Muitas pessoas param quando vem a crise. Muitas pessoas param porque alimentam no seu coração, às vezes, amarguras, frustrações, decepções. Decepções com a igreja, com o pastor, com liderança. Sabe, meu irmão, conclui seu passado hoje e avança para aquilo que está diante de você. Sabe, então essa palavra nessa manhã, essa primeira palavra, é uma palavra de posicionamento. É uma palavra de atitude, porque foi o que o Senhor levou aqui Josué. Então certamente Josué sentiu incapaz, inseguro, cheio de medos para aquele novo desafio. Mas Deus estava dizendo, agora é um novo tempo. Se você está sendo desqualificado, eu vou te capacitar. Se você não se sente preparado, eu vou te preparar.
Porque eu estou colocando você aqui para avançar com esse povo e cruzar esse Jordão. Posso ouvir um amém mais forte? Foi fraco esse amém. Posso ouvir um amém assim, mais forte? Sabe? Então, quando Moisés morreu, Josué se levantou naquele tempo de crise. Ele posicionou. Sabe, ele teve uma atitude de avançar, de não retroceder. Ele teve um posicionamento. Ele transformou aquela crise em uma grande oportunidade. Sabe, de entender o propósito de Deus, o avanço que Deus tinha para aquele povo. Sabe, para nós como igreja, da mesma forma. Meu irmão, você só avança quando você consegue concluir o seu passado e olhar para frente. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhando firmemente, olhe para Jesus. Sabe, irmão, nós não podemos perder o nosso tempo. Sabe, a única oportunidade que nós temos é essa vida que nós temos. Sabe, essa única vida, essa é a única chance que nós temos. E por isso nós temos que viver intensamente para o Senhor, viver o nosso melhor ao Senhor. Sabe, cumprir o nosso chamado, a nossa missão. Sabe, ser focado, ser perseverante. Por quê? Porque há uma terra prometida para nós. Há um tempo de conquista, há uma Canaã. Amém, meus irmãos? E é uma grande verdade. E deixa eu te falar, lutas, crises, nunca deixarão de existir. Você vai vencer uma, vai conquistar algo, vai vir outra na frente. E você vai ter posicionamento, atitude, perseverança, oração, confiar em Deus, na graça de Deus, na bondade de Deus, e você vai avançando. Amém, meus irmãos? Para de olhar para as circunstâncias, de olhar para o passado, de olhar para as suas limitações, para de olhar para si mesmo. Né? Se você é o líder da célula, se você é o discipulador, se você é o pastor, foi porque Deus te colocou. E se Deus te colocou, se Deus te levantou, Ele vai te capacitar. Ele vai te capacitar. É pela graça dEle, é pela unção dEle. Mas para isso, meu irmão, enterra o seu passado. Sabe, enterra as suas derrotas, as suas frustrações, as suas decepções. Conclui. Moisés é morto. Você pode falar isso para o irmão do lado? Fala assim, Moisés morreu. Sabe, então, você não vive de glórias passadas. Eu já fui líder, eu já fiz isso, não, é hoje, é daqui para frente. O que interessa é como você vai terminar a corrida, não é o que você fez no passado. Sabe, o que interessa, o vencedor é aquele que vai até o fim, aquele que persevera. Eu fui um líder abençoado, frutífero, multipliquei lá em 2009, 2010, 2005, não, irmão. E 2025, 2026, 2027, o que você vai estar fazendo para o Senhor? Não é que às vezes você vê, irmão, eu já liderei muito e tal, já dei a minha contribuição. Ué, mas já aposentou? Né? Um dia o irmão falou isso para mim, não tem nem 40 anos, liderou 3, 4 anos, não. Já dei muito a minha contribuição. Falei, acabou, terminou? Né? E aquele dia que nós estaremos diante do tribunal de Cristo para apresentar ao Senhor as nossas obras, aquilo que o Senhor confiou às nossas mãos. Sabe, aquilo que o Senhor depositou na sua vida, de dons, de habilidades, sabe, de unção, de chamado, de propósito. Não, fiquei lá, eu trabalhei dos 30 aos 40 envolvido na igreja, mas depois dos 40 só quero curtir a família. Precisa de um tempo. Que tempo que, irmãos? Que tempo? Sabe, nós precisamos de discernir que esse é o tempo oportuno de Deus, que esse é o tempo da nossa oportunidade, sabe, que esse é o tempo do Senhor, que há uma urgência no coração do Senhor, sabe, que há uma grande cidade, que há um grande estado a ser conquistado, a ser alcançado, né, que tem muitas igrejas para serem abertas, estabelecidas, muitas células para serem multiplicadas, muitas vidas para serem alcançadas, e tudo isso Deus vai fazer através de quem? Daqueles que posicionaram, daqueles que estão disponíveis, dispostos, está aqui, Senhor, eis-me aqui, eu vou avançar,
Eu vou posicionar. Eu não vou ficar preso ao meu passado, porque eu creio que o Senhor tem um novo mover. Então, Josué atravessou o Jordão com aquele povo. Sabe, ativou a fé. Sabe, meu irmão, não é tempo de você viver na incredulidade, na dúvida, no medo. Não, é tempo de posicionamento. Porque a graça que você recebeu, ela não é uma graça vã. Ela não pode te tornar inútil na sua vida. Paulo diz, olha, a graça que eu recebi não se tornou vã, mas eu trabalhei mais do que todos. Porque a graça, ela é uma graça frutífera. Amém, meus irmãos? Fala assim, a graça é frutífera. Sabe, é uma grande verdade. Muitas pessoas ouvem palavras da graça da nova aliança. Né? Palavra abençoada que nós ouvimos aqui ontem. Né? Fui muito abençoado através da vida do pastor, profundo na graça mesmo. Sabe, mas eu conheço muitas pessoas que ouvem essa mensagem, mas não posiciona. Eu conheço um rapaz lá em Londrina, ele começa a conversar da graça e o cara domina. Mas não tem igreja, não quer saber de igreja, não quer saber de nada. Tudo é graça, nova aliança. Aí posta lá no Instagram, uns versículos bonitos e tal. Mas essa graça você está frutificando aonde, meu irmão? Essa graça, você está manifestando ela aonde? A graça precisa ser frutífera na sua vida. Sabe, porque a graça que Deus derramou sobre as nossas vidas é uma graça para ser multiplicada. Sabe, é uma graça para você manifestar o amor de Deus, a graça de Deus, o evangelho, para você reconciliar as pessoas a Deus. Sabe, é uma graça que capacita você a viver o chamado, o propósito, os dons que Deus depositou sobre a sua vida. Sabe, mas muitos querem viver hoje uma graça passiva. Tudo é estou na graça. Estou na graça. Ah, irmão, está na graça, então vamos liderar, vamos multiplicar, vamos servir, vamos cuidar das crianças, vamos avançar. Está na graça, vamos pregar o evangelho, vamos evangelizar. Está na graça, vamos para a conferência, vamos fazer o que tem que fazer. Porque a graça é frutífera. Amém, meus irmãos? Então o terceiro é, segundo, posicione no dia da crise. Terceiro é posicione espiritualmente. Sabe, tempo de você posicionar pela palavra, pelo evangelho, sabe, posicionar nos projetos, posicione espiritualmente. Não viva uma vida na passividade. Romanos 12, Paulo diz, olha, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Sejam fervorosos, sejam intensos, sejam apaixonados pelo Senhor. Sabe, sejam apaixonados, tenham encargo pela obra de Deus. Você está envolvido na igreja, você está envolvido na célula. Sabe, que nesses dias o Senhor possa restituir o encargo, a sua alegria de servir a obra de Deus, a alegria de servir ao Senhor, sabe, a alegria de ser um anfitrião, de receber uma célula na sua casa, sabe, a alegria de ver a obra do Senhor avançando. Por quê, meu irmão? Porque há um propósito maior, sabe, há um propósito, mas quando você faz parte de uma igreja, existe um propósito, existe uma visão, e você tem que entender que se Deus te plantou aqui, você está aqui para cooperar. Você está aqui para trabalhar nessa edificação. Porque pastor nenhum faz nada sozinho. Sabe, pastor nenhum vai ter grandes conquistas se não tiver pessoas ali aliançadas, envolvidas. Pessoas com alegria de servir, com alegria de trabalhar, com alegria, sabe, de estar no encontro, de estar na célula. Alegria. Que o Senhor restitua nesses dias a nossa alegria de servir ao Senhor. Amém? Quem ama servir ao Senhor aqui? Sabe, alegria. Sabe, irmãos, o tempo passa muito rápido. Se você ficar na passividade, quando o Senhor já passou 3, 4 anos, você não fez nada. Sim ou não? Sabe, não viva acomodado. Não viva. Sabe, não viva aquele negócio, tá bom. Tá bom, não, irmão. Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. Mas precisa de posicionamento, de atitude. Sabe, você precisa de dar um passo, a fé, a obra de Deus, ela é ativa. Sabe, Paulo diz para Timóteo, olha, desperta o dom de Deus que é em ti, reaviva o dom de Deus que é em ti. Desperta. Quantas pessoas têm dons, têm habilidades, mas você está ali de braço cruzado na vida da igreja, você não faz nada.
Não, esse é um tempo de envolvimento, amém, irmãos? Esse é um tempo de comprometimento. Esse é um tempo de você se comprometer com a sua liderança, com o seu líder, com o seu pastor, de estar envolvido, de falar: eu estou aqui neste lugar, o Senhor me colocou e eu quero ver essa obra avançando, crescendo, multiplicando, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então posicione espiritualmente. Quarto, reconheça os limites de Deus para a sua vida. Então, aqui nós vemos muitos princípios, e o versículo 3, o Senhor diz: olha, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Sabe, existe um lugar que Deus plantou você, existe um lugar que Deus estabeleceu você, sabe, e neste lugar você vai prosperar, neste lugar você vai frutificar, neste lugar você vai crescer, porque é promessa do Senhor: olha, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu te dei. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé é seu. E esse lugar, aqui o Senhor diz o quê? Que neste lugar você vai prosperar. Esse é o seu limite. Reconheça. Então responda dentro do lugar que Deus te colocou. Deus te plantou aqui na igreja Videira em Curitiba, você que é daqui. Esse é o lugar, esse é o limite que Deus estabeleceu para você avançar, frutificar, crescer, prosperar, para a glória de Jesus. Amém, meus irmãos? Sabe, você vai vencer neste lugar, você vai prosperar neste lugar, sabe, você vai cumprir o propósito de Deus neste lugar, sabe? Não seja aquele membro que vive só na margem, sabe, que vive só ali, só observando, né? Sai da margem, sai da beira do caminho, cruza para o outro lado do rio, sabe, segue a sua liderança, segue, né, o seu pastor, né, e avança para o mover que Deus tem para cada igreja. Deus tem um mover para cada uma das nossas igrejas. Amém, meus irmãos? Sabe, para isso você precisa ter alegria de estar onde você está. Você tem alegria de fazer parte da igreja que você participa? Quem tem? Os irmãos de Londrina aí têm alegria de fazer parte da igreja? Sabe, tem que ter alegria. Por quê? Porque quando você tem alegria, tudo vai fluir, tudo vai prosperar, tudo vai multiplicar. Sim ou não, irmãos? Alegria. Sabe, alegria é a chave. Sabe, você como líder tem que ser alguém que vai ali na sua célula todos os dias, toda semana, e chega ali com alegria. Alegria de estar com aqueles irmãos, alegria de estar naquela célula, alegria de estar com aquele povo, né? Alegria de estar naquele discipulado. Alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe, a nossa alegria, a nossa felicidade não estão em circunstâncias. Sabe, né? Tem irmão que ele está bem para fazer a obra de Deus só quando está tudo fluindo na vida dele. Ele está prosperando, ele está recebendo promoção no trabalho, ele está com a vida financeira ali tudo organizada, está naquela fase boa. Sabe aquela fase? Mas existe o dia mau, sim ou não? Quem já passou pelo dia mau? O dia mau ele bate na porta de todos. E nesse dia, eu vou parar de fazer a obra de Deus? Eu vou parar de servir a Jesus? Sabe, eu vou parar de cumprir o meu chamado, o meu propósito? Não, o que Paulo disse: olha, eu aprendi a viver contente. Viver contente é viver feliz, é viver alegre, em toda e qualquer situação. Eu estou feliz quando eu estou honrado, eu estou feliz quando estou passando pela fase de humilhação também. Eu estou feliz quando eu estou prosperando. Trabalho com vendas, estou batendo metas, estou dobrando a meta todo mês, estou alcançando, estou feliz. Mas de repente vem uma crise. Você não consegue bater a meta, você não consegue vender, aí você não consegue ganhar o mesmo tanto que você estava ganhando aí. Primeira coisa, dificuldade, procura o pastor, se é líder. Então, pastor, eu preciso entregar sério, porque eu tenho que focar aqui no meu trabalho e tal, não sei o quê. Com coisa que liderar uma célula uma vez na semana vai atrapalhar a sua vida. Até parece que vai. Vai parar de churrasco, ninguém para. Que às vezes ele faz 2, 3 vezes por semana. Não é verdade? Sabe?
Porque, irmão, você precisa ter foco no propósito, na missão que Deus tem para a sua vida. Amém, irmãos? Você precisa ter foco. Sabe, entender se o Senhor plantou você neste lugar, nessa igreja, Senhor, eu estou aqui para frutificar. Né? Não interessa o tempo, não interessa a dificuldade, não interessa a crise, eu estou junto, eu estou aqui, nós vamos avançar. Eu não vou olhar para as circunstâncias, porque a alegria do Senhor é a minha força. Você pode estar passando por lutas. Foi a palavra que eu ministrei na nossa igreja domingo. Seja feliz enquanto espera. Você pode ter muitos alvos, muitos sonhos, muitas promessas de Deus, e Deus tem isso para todos nós, amém, meus irmãos? Mas você nunca pode colocar isso como uma condição. Eu vou ser feliz o dia que acontecer isso. Eu vou ser feliz o dia... Não, eu sou feliz hoje, porque eu tenho o Senhor Jesus na minha vida, porque Ele me salvou, porque a sua bondade, a sua misericórdia estão sobre a minha vida todos os dias. Sua misericórdia, a sua graça se renova a cada manhã. Então eu estou alegre, eu estou feliz. Sabe, eu não vou ser feliz só o dia que eu tiver a casa que eu quero, tiver o salário que eu dei. Não, eu sou feliz hoje, porque a minha alegria é o Senhor, a minha fonte é o Senhor. Fala assim, a minha fonte é o Senhor. Quinto, aproprie das promessas de Deus. Versículo 5, olha que poderoso, versículo 5. Ninguém, que está escrito aqui, ninguém. Fala comigo, ninguém. Fala, nada. Amém. Te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Olha que poderoso, irmão. Ninguém poderá resistir você todos os dias da sua vida. Olha que promessa poderosa. Se aquele crente que, nossa, qualquer coisinha, né, como o pastor está falando aqui, misericórdia, sangue de Jesus tem poder, né, e qualquer coisinha, resistência, o inimigo está furioso, pastor Renato. Os irmãos não gostam de falar, não, o inimigo está... Que se dane o inimigo, irmãos. A Bíblia diz que ninguém poderá resistir você todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Então para de ficar falando, o diabo, o inimigo está furioso, então que se lasca o diabo e a sua tropa toda. Porque nós vivemos na obra consumada da cruz. Sabe, aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus já venceu na cruz. Sabe, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Sabe, então para de ficar falando, o inimigo, tudo é inimigo, tudo é... Não, o inimigo é uma luta que você tem com o inimigo que já foi derrotado já foi vencido. Porque essa é a promessa, irmão, ninguém poderá resistir você todos os dias da sua vida. Mas esse versículo aqui está falando, ninguém poderá resistir, mas você precisa estar o quê? Plantado no lugar que Deus te plantou. Você precisa estar alicerçado na igreja. Você precisa estar vinculado à igreja. É o lugar que Deus te plantou, é o lugar do propósito de Deus, é o lugar que você está servindo. Porque a igreja é esse lugar que protege você. Sabe, esse lugar que guarda você. Sabe, então nada poderá resistir, né? Eu vou falar uma frase que é baseada no versículo. Nada poderá resistir você dentro do propósito que Deus estabeleceu você. Quando você está dentro do propósito, você está vivendo o propósito, você crê nisso, irmão, que você está no lugar certo? Você crê nisso? Que você está vivendo dentro do propósito que Deus estabeleceu para a sua vida? Nada poderá resistir você. Não vai ter resistência, não vai ter dificuldade. Então, ande com a postura de um vencedor. Nós somos vencedores. Romanos 8 diz que nós somos mais que vencedores. Não é porque você é bom, não é porque você é capaz, porque você é inteligente, porque você é um bom líder, porque você fala bem. Nós somos mais que vencedores por meio de... Que o quê? Nos amou. Você é mais que vencedor por meio de Cristo que te amou. Ou seja, você é mais que vencedor pela graça de Deus. Sabe, tudo isso que nós estamos falando aqui é pela graça de Deus. Aproprie das promessas de Deus.
as promessas de Deus não é para quem merece, não é merecimento, não é conquistada, é pela graça. É pela graça que nós recebemos. Então, Josué, ele entendeu a promessa, sabe, ele entendeu o chamado, sabe, ele encerrou aquele ciclo, aquele tempo, falou, eu vou continuar com esse povo, porque existe uma missão, existe uma promessa. A promessa é o quê? É conquistar a terra. Se a promessa é conquistar a terra, nós não vamos ficar aqui parados. Sabe, não é porque Moisés ficou que não, nós vamos continuar, porque o foco, o propósito é a terra prometida, é Canaã. Posso ouvir o amém dos irmãos? Existe promessas de Deus para a sua vida? Fala assim, eu creio nas promessas de Deus. Sabe, as promessas já foram dadas, sabe, já é sua, você só precisa crer e esperar. Né? Por isso, seja feliz enquanto você espera, porque tem promessas que é a curto prazo, tem promessas que é a médio, tem promessas que é a longos anos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez você é crente há muitos anos e está orando pela sua família, ela não converteu ainda, todas, mas é a promessa do Senhor. Essa promessa Deus já deu para você. Apropria. Senhor, só tem eu de crente aqui hoje, mas eu creio que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou continuar orando, eu vou continuar perseverando, eu vou continuar jejuando e colocando o nome ali dos meus familiares, eu vou continuar clamando, eu vou continuar crendo, porque essa é a promessa. Sabe, se essa é a promessa, eu apropriei dela. Aí você fica olhando, não, mas estou olhando pela minha família, mas parece que o povo fica cada dia pior. Estou orando pelo meu irmão, mas parece que ele está cada dia mais perdido no mundo. Estou orando pelo fulano, mas parece que ele está cada dia mais rebelde. Aproprie. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aproprie, começa a falar, começa a chamar a existência, começa a declarar, que você vai ver toda a sua família servindo ao Senhor na igreja, que estarão todos juntos. É promessa, aproprie da promessa de Deus. Então é simplesmente você crer. Creia, meus irmãos, creia pela graça. Creia em tudo que Jesus fez na cruz. Creia na obra consumada. Sabe, creia que você tem uma herança, você tem uma identidade. Que você é como Jesus, tal qual Jesus é, nós somos. Sabe, então, a nossa vida com Deus é uma vida de posicionamento, de identidade. Você assumir a sua identidade, de quem você é em Deus, de quem você é no reino de Deus. Sabe, daquilo que Deus tem para fazer através da sua vida. Amém, meus irmãos? Aproprie dessa promessa. Então, Josué pegou aquela palavra. Sabe, todos os anos nós temos uma palavra que Deus libera para nós, como ministério. Todos os anos, não é verdade? Então o ano passado, 2024, foi o ano de quê? Das portas abertas. Quem experimentou portas abertas aqui o ano passado? Experimentou quem? Quem se apropriou da palavra. Quando liberou a palavra lá no final do ano, antes da virada, na conferência, Senhor, eu creio que vai ser um ano de portas abertas. Sabe, o ano passado, irmãos, que era o ano das portas abertas, eu não estava nem pensando em mudar de prédio. Sério, não estava pensando, a gente estava tranquilo, 2 prédios ali, bom, bonitinho, as contas tudo pagas, tudo certinho. Aí abre uma porta. Sabe, é uma porta grande. Rapaz, na hora que eu ofereci, ele falou para mim, eu só lembrei da palavra, falei, gente, se esse é o ano das portas abertas, eu não fui atrás, pastor Alex, eu não estava olhando o site procurando barracão, eu não estava nada, né? O irmão Magno, que está aqui, está fazendo uma obra no barracão e falou, nossa, isso aqui dá bom para uma igreja, né? Aí a irmã, que é a dona do barracão, falou, dá mesmo, qual que é a sua igreja? Videira, do pastor Eric. Né? Já tinha sido membro da igreja no começo. Não liga para ele. Traz ele aqui, vamos alugar isso aqui para a igreja. E eles me ligaram, estavam tomando um café na padaria. Tomando café. Coisas boas acontecem quando você toma café. Por isso eu tomo muito café, irmão. E o nome é profético, né, irmão? Meu irmão, café. Fé, a fé está ali, ó. Não é verdade? Quem gosta de tomar um cafezinho? Eu amo tomar um café, irmão.
Pode me convidar que eu gosto de tomar café. Estava ali tomando um cafezinho, comendo um pão de queijo. Goiano gosta de pão de queijo também. Fui, sabe? Irmãos, naturalmente falando, aquilo era impossível. Naturalmente, eu olhei o tamanho, olhei já, né, vi mais ou menos o preço que era. Falei, não é, mas dentro de mim eu sabia que era. Você olha aquele negócio e fala, nossa. Mas não, André, a gente não tem condição, a gente quer abençoar, faz a proposta, pastor. A gente quer abençoar e tal. Sabe, conversei com a minha esposa, conversei com os pastores, com os líderes, irmãos. Testificou em todo mundo. Eu falei, nós vamos então. Nós vamos avançar, nós vamos. Porque eu ando das portas abertas. Irmãos, e nós entramos. E Deus fez tantas coisas. Sim, naturalmente falando, tudo que nós já fizemos ali, tem 8 meses que nós estamos naquele prédio. Irmão, é só milagre. É só milagre. Sabe, milagres assim de coisas assim que, sabe, que depois que a gente dá esse desafio e começa a vir as contas, a gente até acha que fez besteira, né, pastor Alex? Meu Deus do céu. E eu lembro que teve uma semana, no mês de setembro, ano passado, que a gente foi comprando boleto, parte elétrica, som, e foi, meu Deus do céu. E tinha uma semana assim que a gente olhou, não tinha tanta coisa para pagar. E não dava o que, né? Aluguel. Bom, nunca atrasamos um aluguel daquele lugar. Do outro que era menor, muito mais barato, a gente já atrasou algumas vezes. Mas desse, não. Sabe, e o proprietário fez toda a reforma ali para nós. Uma porta aberta. E milagres, e milagres. Então, quando você apropria da promessa e entra na porta que Deus deu para você, Deus vai fazer. Sabe, porque naturalmente falando, irmão, era impossível. E eu lembro, nessa semana, eu estava orando, eu estava assim, Senhor, como que vai fazer? Aí eu lembro que um culto, um irmão foi visitar a igreja, esse irmão já tinha visitado a célula uma vez, 2 vezes, e ele foi, e a gente, né, falando que não tinha ar-condicionado, estava crente, queria colocar ar-condicionado e tal. Sabe, esse irmão, na segunda-feira, ele mandou uma mensagem para o irmão da igreja que ele conhece, e falou, eu quero fazer uma oferta para ajudar a igreja. Aleluia. Então, escuta esse testemunho. E aí a pessoa no dia mandou mensagem, o irmão pediu a conta no outro dia, falou, pastor, e ele disse que vai dar uma oferta boa. Ele passou um pouquinho, ele mandou o comprovante. O cara fez uma oferta de R$25 mil. Um visitante, deixa eu te falar, foi o único culto que ele foi. Ele nunca mais apareceu. Estou orando para ele aparecer, voltar. Mano. Eu quero que ele volte, claro. Claro. Se toda vez que ele aparecer, ele deixar uma dessa, vai ser bom demais para a igreja. Sabe, naquele dia, mas por que eu estou te contando isso? Naquele dia eu tive a certeza, ele falou, eu fiz a coisa certa. Eu andei pela fé. Eu entrei nessa porta e Deus vai fazer. Sabe, e continua fazendo. Continua fazendo. Por quê? Porque era o ano das portas abertas. Agora esse ano é o ano da restituição. Quem pegou essa palavra aí para a sua vida? Apropria. Sabe, apropria. E começa a orar. Clama ao Senhor, creia. Né? O que Deus precisa restituir? O que você já perdeu? Sabe, qual foi o prejuízo? Não estou falando só de coisas materiais. Quando falo de restituição, eu penso só de coisas materiais. Não, Deus restitui coisas materiais também. Sabe, mas eu creio, esse dia o Senhor falou no meu coração, que nós precisamos pedir restituição em primeiro lugar, é da fé. Sabe, é da fé, é a restituição da identidade, a restituição de você saber quem Deus é na sua vida. A restituição de você saber que serve um Deus que é bom, que é generoso, que é gracioso. Sabe, um Deus que tem bênçãos para a sua vida. Sabe, um Deus que não está irado com você. Um Deus que, às vezes você errou e vai, Deus não vai dar, porque eu não mereço, eu vacilei. Não. Sabe, restitui a imagem de quem Deus é na sua vida. Sabe, restitui a imagem do Deus que é gracioso, que é generoso. Sabe, do Deus que pode fazer muito mais do que você está pedindo, pensando ou imaginando. Sabe, desse Deus. Aproprie,
dessas promessas. Aproprie, sabe? E Deus vai restituir. E é tão poderoso que esse dia eu estava conversando com o irmão, e ele falando, né? A pessoa não tem muito tempo que está na igreja, e há muitos anos atrás, né, ele teve muito prejuízo, sabe? Abriu uma empresa, não deu certo, ficou com dívida, com tantas coisas, né? E ele simplesmente conformou com aquilo. Não, como diz, não adianta chorar o leite derramado. E está certo. Mas ele falando que ele nunca tinha orado a Deus pedindo aquela restituição. Sabe, ele começou a orar desde janeiro por essa restituição. Sabe, ele falando que ele começou a orar, Deus restituiu as coisas mais antigas que ele havia perdido lá atrás, há mais de 10 anos. Por isso que a Bíblia fala, olha, muitas coisas você não tem porque você não pede. Talvez você nunca teve a restituição porque não pediu, porque não falou. Se eu quero a restituição disso, restitui. Ele começou a orar e Deus começou a restituir, Deus começou a mover na vida dele. Ou seja, há mais de 10 anos. Porque ele apropriou daquela palavra. Ele apegou aquela palavra e falou, esse vai ser um ano de restituição na minha vida. E eu vou orar por isso todos os dias. E todos os dias eu vou declarar, todos os dias eu vou renovar essa fé no meu coração. Que Deus tem essa restituição para a minha vida, para a minha casa, minha vida financeira. E se você crer nessa palavra e apropriar das promessas, assim vai ser. Sabe, eu creio que o Senhor vai restituir nas nossas igrejas células que fecharam, pessoas que foram embora, sabe? Deus vai restituir igrejas, né? Já tivemos mais igrejas, saíram, Deus vai restituir, porque Deus vai promover a abertura de novas igrejas, de novas portas que serão abertas, de novas cidades onde a gente não tinha, nós vamos ter. Porque esse é um ano de restituição. Mas precisamos depender dessa graça de Deus, dessa promessa de Deus. Creia nas promessas de Deus, meu irmão. 2 Coríntios 1:20. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o quê? Porquanto também por ele é para a glória de Deus por nosso intermédio. Bom, o tanto de Deus é graça. Ele dá promessa para você, ele tem promessa para você, né? E que diz, olha, em tantas promessas tem nele o sim, porquanto também ele é o amém. Ou seja, ele dá promessa e ele fala amém para você ainda. Ele dá promessa e ele já está dizendo amém. Então, mas às vezes nem você está dizendo amém. Quem pode dizer amém? Vamos falar um amém. Oh, não, fala mais forte. Se alguém que... Eu vou contar até 3 e nós vamos falar um amém poderoso aqui. Amém? 1, 2, 3. Amém! Aleluia! Amém, irmãos? Glória a Deus. Sabe, então a promessa de Deus, ela traz expectativa, traz esperança para nós. Sabe, esperança de que Deus tem um futuro grandioso para nós, como igreja, como vinha. Sabe, que estamos fazendo essa conferência, mas vamos fazer conferências maiores ainda. Sabe, vamos fazer conferências maiores. Por quê? Porque Deus tem coisas boas preparadas para nós. E o 6º e o último ponto. Eu não vou falar aquelas 3 palavrinhas não, porque você não ficar, tá? Já virou doutrina, né? Então não... Mas eu também falo isso. Eu falei, rapaz, é verdade, a gente vive falando essas coisas, né? Eu não vou parar de falar então, pastor. Ficar... 6º, disposição para avançar no mover de Deus. Sabe, só vai experimentar o mover de Deus quem estiver disposto a entrar nele. Quem estiver disposto a estar debaixo dessa nuvem. Quem estiver disposto a viver isso. Sabe, e é uma grande verdade. Sabe, se você faz parte de uma igreja, irmão, Deus tem um mover para cada igreja. Sabe, mas tem pessoas que estão dentro dessa igreja que estão vivendo aquele mover. Mas tem outras que não estão. Por que não estão? Deus está movendo, a nuvem de Deus está sobre nós. Sabe por que tem pessoas que estão alegres, estão motivadas, estão envolvidas, estão ativadas, estão cheias do Espírito? Tem outros que estão... Vai para o culto, o louvor daquele mover, ele está ali viajando, contando as luzinhas. Lá no nosso prédio tem muitas luzes aí que às vezes queimam.
tem 40 queimadas, pastor. Eu falei, nossa, mas ficou contando. O louvor lá, o negócio acontecendo, a palavra acontecendo, tem irmão que está até chorando, o outro levanta e sai, levanta e sai. Fica conversando lá fora, a gente tem um sofazinho lá fora, e o irmão fica sentado lá. Aí ele vem para o culto, só perdeu tempo. Se o culto é domingo de manhã, ele poderia ter ficado dormindo até meio-dia. Em vez de ir para um culto e ficar passivo. Em vez de ir para um culto e ficar contando luzinha. Ficar viajando na maionese. Não, irmão, seja intenso em tudo que você faz. Você saiu da sua casa para ir para um culto, Deus está movendo ali. Sabe, seja intenso, seja fervoroso. Sabe, participa. Participa. Amém, meus irmãos? Porque o Espírito é o mesmo, a palavra é a mesma. A unção é a mesma. Por que um está recebendo e o outro não está? Coração, atitude, disposição. Então tenha disposição para viver e avançar no mover que Deus tem para a sua vida. Senhor, eu quero. Quem quer? Diga-me. Eu quero, estou aqui, eu estou posicionado. Versículo 7 e 8, o Senhor diz, olha, então somente ser forte e muito corajoso para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Então a lei aqui, naquela época, estava na dispensação do Velho Testamento. Então a lei aqui não é viver no legalismo, a lei que era a palavra. Para aquele tempo, para aquele momento, era a palavra. Sabe, então somente ser muito forte e corajoso e ter cuidado de fazer segundo toda a palavra. Porque hoje nós, no Novo Testamento, não aplica mais a palavra lei. Aqui era a Bíblia, a palavra. Toda palavra que o meu servo Moisés te ordenou, dela não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Para que sejas o quê? Bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar desse livro. Medita de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o quê? O teu caminho. Deus vai fazer prosperar o teu caminho. E serás bem sucedido. Palavra, guarda essa palavra no seu coração, medita na palavra, se alimenta da palavra, sabe, receba essa palavra, creia nessa palavra, porque é essa palavra que vai trazer crescimento, prosperidade, frutificação na sua vida, sabe, essa palavra que vai trazer uma fé renovada, essa palavra que vai manter o seu coração alegre, incendiado pelo Senhor, pela obra de Deus, essa palavra que vai gerar em você, sabe, avanço para viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Sabe, é uma grande verdade. Por isso que, sabe, conferências, nós precisamos ter palavras como essa de posicionamento. Sabe, porque às vezes tem pessoas, glória a Deus, porque o irmão respondeu, mas tem irmãos que às vezes estão na igreja há 7, 8 anos, aí resolve, fala, rapaz, poderia ter tomado essa decisão lá atrás, poderia ter dado tantos frutos já, mas fica parado. Não, posicione. Esse é um tempo de atitude, de disposição. E para concluir, vamos ficar em pé. Josué 1:9. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não temas, seja forte e corajoso. Sabe, então, Deus tem um tempo de avanço para nós. Deus tem um tempo de conquista, um tempo de frutificação, um tempo de multiplicação. Sabe, tudo isso é pela graça de Deus. Dependa da graça de Deus. Aproprie da promessa. Sabe, mas o que eu quero focar com você aqui, nessa manhã, é você enterrar o seu passado. É você concluir o seu passado para viver o tempo novo que o Senhor tem para a sua vida. Para viver algo novo. Sabe, talvez você tenha mágoas. Você ficou magoado às vezes com o seu líder, com o seu pastor, com situações que aconteceram na igreja. Sabe, você ficou decepcionado, você ficou amargurado. Você não saiu da igreja, você está aí, mas está, sabe, com o coração frustrado, preso a uma situação do passado, que está impedindo você de enxergar as coisas novas que Deus está fazendo.
Não lembre das coisas passadas, nem considere as antigas. Porque Deus está fazendo algo novo. Você não está percebendo? O profeta pergunta. Em outras palavras, não será que você não percebe que Deus está fazendo algo novo, mas você está aí perdendo o seu tempo, preso ao passado? Será que você não percebe que Deus tem algo novo para fazer na Vinha Paraná e você está preso aí às situações do passado? Posso ouvir o amém dos irmãos? Amém. Sabe, é tempo de você concluir o seu passado e avançar para aquilo que está diante de nós. Amém? O que a irmã vai cantar? Deus de milagres, amém. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Eu quero que você ore ao Senhor nessa manhã, que você alinhe o seu coração. Alinhe o seu coração. E fala, Senhor, o tema dessa palavra é tempo de um novo mover. Deus tem um novo ciclo, uma nova estação para nós. Deus tem. Eu creio que Deus tem, essa é a palavra. Agora, se você não posicionar, outros vão viver e você vai ficar só observando. Mas que nessa manhã você fala, Senhor, eu quero viver tudo que o Senhor tem para a minha vida, nesse ministério, nessa vinha, na minha igreja, na minha célula, com o meu discipulador. Eu quero viver tudo que o Senhor tem para a minha vida. Sabe, e hoje eu decido concluir esse passado, eu decido enterrar. Sabe, talvez o que você tem que enterrar é de fato uma vida de legalismo, uma vida de lei, uma vida de merecimento, uma vida de justiça própria. E decidir mergulhar na graça de Deus e confiar no Senhor e na bondade de Deus. Amém, meus irmãos? Enquanto nós vamos ministrar, eu quero que você ore, que você enche o seu coração de fé, de expectativa e comece a orar para o Senhor. Fala, Pai, eu quero viver esse mover que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero viver esse mover que o Senhor tem para a minha igreja. Em nome de Jesus. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, Oh, Espírito de Deus. transformando nossas Em nome de vidas. Jesus, Pai. Te adorarei, te adorarei. Aleluia. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. De Jesus. Te adorarei, Oh, Espírito de Deus. te adorarei. Levanta suas mãos. Declara. Estás aqui, Aleluia, Pai. em nome de restaurando os Jesus. corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui. Eu quero que venha aqui na frente. Você que tem situações do passado que tem paralisado a sua vida. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente. Queremos orar com você. Mágoas, frustrações, decepções, sonhos que não foram alcançados. Deus quer renovar a sua fé hoje para você viver uma restituição sobrenatural. Pode sair do seu lugar e vir aqui na frente. Quando nós continuamos cantando e ministrando aqui, venha com atitude, com disposição, com posicionamento e falar, Senhor, essa situação do passado
não vai parar o propósito do Senhor, porque os planos do Senhor não podem ser frustrados na minha vida, não podem ser frustrados em nome de Jesus. Pode vir, pode vir. Pastores, põe as mãos. Oh, Deus está restituindo a sua fé, meu irmão. Deus está restituindo a sua fé, a sua alegria. Deus está restituindo. Oh, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Restitui, Senhor, restitui, Senhor. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Me sustenta até quando eu não vejo. Me sustenta. Continua orando, meu irmão. Eu sinto que o Senhor quer restituir a paz no seu coração, a paz da certeza que você foi perdoado. Muitas pessoas não estão avançando porque você não consegue crer que foi completamente perdoado pelo Senhor. O Senhor quer restituir em você hoje a paz, a certeza do perdão, a certeza da sua identidade, a certeza que você é um filho de Deus, que vence a acusação, que vence a culpa, que vence tudo aquilo que o seu passado traz, te paralisa, te bloqueia. Me sustenta até quando não posiciona, vejo. posiciona, posiciona. Pois tu Jesus, estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás Deus, em nome de Jesus. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo. Vem, Deus, em nome de Jesus. Até quando não em nome de Jesus. Pois tu estás no controle. Em nome de Jesus. Deus é Deus de em nome de Jesus. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Em nome de Jesus. Esse é quem Vem, tu Pai, em nome de Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, Aproprie das promessas de Deus, meu irmão. luz na escuridão. Aproprie, Meu Deus, aproprie. esse é quem tu és. 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 Aleluia. Glória a Deus. Aproprie das promessas do Senhor para a sua vida nessa manhã. O Senhor está restituindo sonhos, promessas, projetos. O Senhor está restituindo no seu coração a imagem correta do Senhor, que é bom, que é gracioso. Em nome de Jesus,
Posiciona hoje, enterra o seu passado, enterra o seu Moisés, para viver um tempo de um novo mover da parte do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, glória a Deus. Eu quero fazer outro momento ainda agora. Os irmãos que estão aqui, que já receberam a oração, pode voltar para o seu lugar, não se assenta ainda. Eu quero chamar o pastor Alex aqui. Suba aqui, pastor Alex. E eu quero chamar todos os pastores que estão aqui para ficar aqui na frente. O nosso palco aqui é pequeno. Pastor Aline também, se estiver aqui, sobe aqui com o pastor Alex. Isso, os pastores iam todos aqui para frente. Aleluia. Glória a Deus. Os supervisores subam aqui, fiquem aqui em cima. Nosso palco aqui é bem, não tem muito espaço. Aleluia. Irmãos, eu creio que essa conferência está marcando o início de um novo tempo para nós como Vinha Paraná, amém, irmãos? Essa é a primeira conferência. Então, um ano nós fazemos a conferência da região, né? Tivemos o ano passado. E esse ano é a conferência estadual. O ano que vem tem nas regiões. E 2026 vai ter a nossa próxima conferência aqui do estado. Amém? Oi? 2027. É verdade. 2027 vai ser a próxima conferência. Irmão, nós já fizemos grandes conferências aqui do estado. E eu creio que o Senhor vai restituir isso também, em nome de Jesus. Amém? Bênção demais essa conferência, poderosa. Mas eu creio que o Senhor tem muito mais para nós. Então, por que essa conferência é importante? É um divisor de águas. Porque é a primeira conferência desse novo ciclo. Então, chamei o pastor Alex aqui, por quê? Porque ele é o nosso supervisor agora. Então, Moisés morreu. Esse aqui é o Josué que Deus levantou para estar aqui conosco. Posso ouvir o amém dos irmãos? Por quê? Porque a obra de Deus não está centrada em homens. A obra de Deus, ela precisa avançar, ela precisa continuar. Existe um estado para ser conquistado, sabe? Existe uma grande obra para ser edificada e a obra continua. Então, esse é o Josué que o Senhor colocou nas nossas vidas. Eu queria orar pelo pastor Alex, pela pastora Aline, né? Que o Senhor possa dar a ele a graça, a sabedoria, a unção, a capacitação, sabe? Acima de tudo, que todos os pastores aqui, todas as igrejas, que a gente possa estar em unidade. Vai ter uma conferência, nós vamos estar todo mundo junto. Vai ter algo, nós vamos estar todo mundo junto. Porque nós somos a vinha do estado do Paraná. Amém, meus irmãos? Amém? Você crê nisso? Então nós vamos orar abençoando. Porque esse é um novo ciclo, uma nova estação do Senhor, né? E nós vamos cruzar o Jordão. Nós vamos chegar em Canaã, pastor Alex. E você que vai levar nós. Amém? Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá. Vamos abençoar a vida dos pastores. Quero os supervisores, vem, vamos orar, abençoando a vida do pastor Alex. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que Moisés morreu. Esse é o tempo que o Senhor levanta, Senhor. Pastor Alex, pastor Aline, como nosso Josué no estado do Paraná. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós declaramos sobre ele a tua bênção, a tua unção, a tua glória, Deus. Oh Espírito Santo de Deus, nós declaramos que nada poderá resistir, que nada poderá impedir o avanço do Senhor, o avanço da obra de Deus. Pai, em nome de Jesus, liberamos a tua palavra, liberamos a tua vida, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Libera, Senhor, a tua unção, libera o teu poder, libera a tua graça, Pai, libera a tua autoridade, sabedoria, revelação do Senhor, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, não tenha medo, não tenha medo, porque o Senhor é contigo. Seja forte e corajoso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Levanta suas mãos, repita comigo, fala assim: em nome de Jesus. Mais forte, em nome de Jesus. Nós declaramos que inicia hoje um novo tempo, um novo ciclo na Vinha Paraná. Nós declaramos
que Moisés é morto e que o Senhor levanta Josué para conquistarmos a terra prometida. Nós declaramos um novo tempo de conquista, de unidade, de multiplicação, de crescimento, em nome de Jesus. Amém. Aplauda bem forte a Jesus. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Amém.